verão e carnaval devem render 1,2 bilhão de reais para o setor de hospedagem. Em São Paulo, a alta é de 3% em relação a 2025. A Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado está bem otimista agora com essa temporada. Vamos entender o impacto disso para a economia com o Enio Miranda, que é diretor da Federação. Enio, seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Luara, tudo bem? É um prazer falar com você, os telespectadores aqui do SBT. Vamos começar então o ano com boa notícia, época de verão, de carnaval, temporada, principalmente, com o clima ajudando. O litoral e o interior paulista serão os grandes responsáveis por impulsionar o turismo nessa época? Pois é, Luara, o calor está ajudando, né? Como você mesma disse, isso é muito bom. E o turismo vem crescendo aí nos últimos anos, né? No ano passado, nós batemos um recorde aí de recepção de turistas internacionais, o turismo doméstico dinâmico. E para esse verão, existe uma previsão aí de faturamento da rede hoteleira em todo o estado de São Paulo, cerca de 3% ainda acima do que foi no ano passado, né? Então, é uma notícia muito boa, é uma projeção muito interessante. O litoral ele deve ter aí uma média de todo o verão, uma média de 74% de ocupação, o interior do estado 70%, são números muito bons. E a gente vem aí melhorando a infraestrutura, a qualidade da oferta em todo o estado. Então, é uma notícia muito boa, a população pode dispor aí desse equipamento de viagens, de hospedagem, restaurantes e bares. O setor vem comemorando esse crescimento, né? Ainda que nós tenhamos tido nos últimos anos uma alta inflação que comeu um pouco os ganhos do setor. Vocês acabaram de dar uma boa notícia, né? Os registros de uma baixa na inflação agora. Nós esperamos que esse ano 2026 seja um ano muito positivo para o setor. Ai, Enio, dizem que o ano só começa depois do carnaval. O pessoal fica animadíssimo, com a emenda de carnaval. Nem feriado é ponto facultativo, mas muitas empresas, inclusive, fazem essa emenda para a felicidade do colaborador. Eu queria que você trouxesse para a gente como que o setor está se preparando, principalmente hospedagem, para acolher esses turistas. É contratação, aquelas contratações que foram feitas para o fim do ano podem se estender até agora, essa época de carnaval, fim dessa alta temporada, ou essas pessoas podem ser efetivadas, o que é muito importante também para a economia? Pois é, Luara, você sabe que o ano só começa depois do carnaval, mas não no nosso setor, né? Nós somos aquele setor que trabalha enquanto os outros se divertem, que é a nossa função, né? Então, sim, nós estamos aí preparados para esse período do carnaval. Existe contratação, sim, de mão de obra. Existe uma falta de mão de obra qualificada no mercado, mas o nosso setor vem se estruturando nesse sentido. E é importante lembrar, Luara, o seguinte: isso depende muito da localidade, porque tem muitas localidades no estado que emitem turistas e ficam mais vazias no verão, né? Enquanto as outras recebem. Então, as regiões de estâncias turísticas, todo o litoral paulista, essas regiões podem ter aí ocupação hoteleira muito maior e essas estão, sim, fazendo contratações e preparando seus estoques para o período de carnaval e para todo esse período aí de alto calor, como nós estamos verificando, né? Enio, vocês aí do setor de hotelaria, bares, restaurantes, o ano não começa depois do carnaval, nós jornalistas também não, mas Exato. o turista gosta muito dessa festa, seja para aproveitar o carnaval de rua, carnaval com os desfiles, ou também para tirar esses dias de folga na praia, é muito grande essa procura também. Você acredita que esse otimismo agora para 2026, ele recupera um pouco daquele impacto que nós estávamos acompanhando desde o período de pandemia, lá em 2020, 2021, e a crescente mais tímida dos últimos anos por conta de inflação? Você acha que é um passo para o setor como um todo se recuperar daquele impacto da pandemia? Olha, nós levamos aí 5 anos, um pouco mais de 5 anos, para chegar mais ou menos nos níveis que estávamos antes da pandemia,
né? Ainda existem alguns resquícios desde essa época, mas eu acho que sim, o ano 2026 ele promete, inclusive porque tem uma outra peculiaridade, né, Luara? Esse ano nós teremos aí 12 feriados que caem em dia de semana no estado de São Paulo, que é 30% a mais do que no ano passado, e que para muitas empresas, mesmo fornecedores do setor, isso pode representar quase que um mês a mais de faturamento no ano. Então, a previsão do ano é positiva economicamente para o setor, sim. Nós estamos nos preparando já há bastante tempo. A qualidade da oferta e a infraestrutura da área de hospedagem e alimentação, ela vem se incrementando. Então, eu acho, né, esperamos, aí estamos olhando que chegou a hora de tentar colher um pouco os frutos desse investimento todo e das perdas que tivemos nos últimos anos aí em função de alta inflação, apagões elétricos, tivemos a crise do metanol no ano passado, e tem uma série aí de questões. Então, esperamos aí que seja um ano mais tranquilo, né? Assim veremos. Ai, para quem vai poder tirar 12 folgas de emendas aí, com certeza vai ser um ano bem mais tranquilo e ótimo para quem depende do turismo, que faz girar a economia, né? Toda vez que tem um crescimento no movimento econômico é interessante, principalmente para esses setores. Mas não se limita a isso, né, Enio? Eu queria que você falasse um pouco do impacto na economia como um todo, porque tem aqueles setores que a gente está citando aqui que são diretamente impactados com esses feriados, movimento e principalmente agora verão e carnaval, mas ainda tem aqueles setores que indiretamente e prestadores de serviços que também lucram bastante, ou seja, todo mundo pode ficar feliz. Olha, a atividade do turismo, a nossa atividade do setor de hospedagem e alimentação, ela movimenta aí cerca de 52 setores de atividade econômica. Então, quando o turismo cresce, muitos setores crescem. O turismo é multidisciplinar. Então, o investimento no turismo é um investimento que traz retorno, sim, para a economia. E o turismo, ele deve ser olhado aí pelas políticas públicas como algo estratégico no crescimento econômico do país. Então, sim, o impacto econômico é muito positivo. Você imagina que no nosso setor cerca de 95% a 96% das empresas são micro e pequenas empresas. No estado de São Paulo estamos falando aí de cerca de 504 mil empresas ativas no setor. Então é um setor bastante pulverizado que abre as portas para o trabalhador, é um setor que acolhe primeiro emprego, o trabalho feminino, mais de 57% do nosso setor, da mão de obra do nosso setor é composta por mulheres. Então, é um setor bastante dinâmico na economia, não é? Então, nós esperamos, sim, que isso possa trazer resultados positivos para toda a economia no estado de São Paulo e em todo o país. Nós estamos falando de pontos positivos, né? Claro que é sempre muito interessante, mas você destacou esses números falando da importância de políticas públicas voltadas para o turismo. O que ainda precisa melhorar no sentido de apoio para esses setores, não pensando só, pensando grande, pensando em âmbito federal, mas principalmente para que essas cidades tenham condições de alavancar o turismo, porque algumas recebem verbas, algumas instâncias têm alguns recursos específicos para isso, mas ainda assim as cidades que são muito pequenas arrecadam muito pouco para poder investir. Aí o setor acaba tendo que investindo por conta própria. O que falta para poder alavancar ainda mais o turismo? Olha, excelente questão, Luara. O turismo é uma atividade que necessita um planejamento estratégico de longo prazo, né? Muitas vezes as políticas de curto prazo das gestões públicas municipais, elas acabam não olhando para esse crescimento de longo prazo que é a estrutura do turismo. Porém, o turismo, uma vez implantada uma atividade que tem uma movimentação e um resultado positivo para aquela localidade, ele é para sempre, né? Ele cresce e desenvolve para sempre. Então, o que falta é um pouco o olhar, primeiro, para esse planejamento, esse preparo para poder pleitear algumas verbas públicas. Segundo, são linhas de investimento públicos direto para o desenvolvimento das atividades
atividades turísticas, o que é muito importante. E terceiro, a formação, né? A formação de mão de obra, a formação do conhecimento da atividade do turismo, de todas essas atividades que o turismo impacta. Então, é preciso, sim, um investimento, políticas públicas para formação, para investimento em projetos, também, Luara, muito importante, segurança pública, transporte e segurança. Né? Nós estamos aí trabalhando para que a segurança do Estado seja mais eficiente, mais efetiva, vem melhorando nos últimos anos, mas a segurança também é um fator muito importante na hora do turista pensar para onde ele vai, e ele só vai se tiver segurança. Né? Então, toda a infraestrutura e o investimento na formação de conhecimento de mão de obra e gestão são muito importantes aí para que a atividade turística possa vingar e trazer bons resultados para a localidade. Mas é um bom investimento. É um investimento que ele retorna bastante quando ele está feito da maneira correta, e é um investimento de uma indústria limpa, né? Uma indústria que não polui, uma indústria da cultura, do conhecimento, do lazer. É um investimento muito importante, sim. Perfeito. Ô, Enio, eu quero trazer com você agora mais uma questão que me veio aqui na cabeça, é que no ano passado nós acompanhamos um boom de cidades criando taxa de turismo. Aquela questão de valorizar o turismo, de voltar com recursos para o turismo, também questões de preservação ambiental por conta de lixo que é gerado pelos turistas, são várias as justificativas. E quando a gente olha, por exemplo, a nossa pauta aqui mais voltada também para o estado de São Paulo, a gente olha, nós temos a situação de Campos do Jordão, que é no interior, Serra da Mantiqueira, também tem projeto, já foi aprovado para a criação da taxa de turismo. São Sebastião e Ilhabela são duas cidades no litoral norte que são muito movimentadas, que também estão nesse processo de criação de taxa de turismo. A cidade de Ubatuba já cobra desde 2023 a taxa de preservação ambiental, se eu não me engano, R$ 13 ao dia, e aí é um sistema tipo Free Flow, que calcula o dia que o carro entra, o dia que o carro sai da cidade para poder contribuir com essa taxa. E a cidade de Aparecida, que também é no Vale do Paraíba, onde fica o Santuário Nacional de Aparecida, também existe um projeto do Executivo para criar uma taxa de turismo. Pois bem, diante desse cenário, você acredita que esses movimentos, eles podem prejudicar o turismo, ou ainda assim, com todos os retornos, ou tendo um retorno nesses investimentos, o turista também reconhece benefícios quando ele visita uma cidade, por exemplo? Olha, esse mecanismo de taxas de turismo, ele é muito usado no mundo inteiro, né? E nós, da federação, entendemos que é um mecanismo justo, ele realmente tem um sentido e um porquê existir. Claro, depende da localidade, depende do tamanho da demanda turística naquela localidade, mas todas as questões de infraestrutura do turismo são muito importantes. Saneamento básico, a questão do lixo, logística reversa, enfim, a parte de fornecimento de produtos, horários adequados para isso, uma série de outras questões, como eu falei, segurança, transporte, eles são muito importantes para a atividade turística. Então, se o cidadão que mora naquela cidade, ele paga os seus impostos, aquele turista que visita e que utiliza daquela localidade também pode ter aí uma parcela de contribuição nesse sentido. Geralmente são taxas que não oneram a viagem de uma maneira inviabilizadora, obviamente, senão a localidade perderia turistas, né? Mas o que a gente tem notado é que não diminui a demanda do turismo naquela localidade ao implantar uma taxa que seja justa, logicamente, e isso ajuda com que a localidade possa melhorar a sua oferta e fazer a manutenção, a gestão da utilização turística dos seus recursos, da sua infraestrutura. Então, sim, é muito importante. Nós acreditamos que ela é bem vista, inclusive, pelos turistas, quer dizer, não há uma rejeição a isso, né? Porque, no final das contas, ela não onera de maneira inviabilizadora a viagem, então é um mecanismo bastante positivo. Agora, tem que ser feito de maneira correta, planejado de maneira correta, né? Para poder funcionar, que seja eficiente essa implantação. Mas é um recurso muito utilizado no mundo inteiro. Muitas vezes você viaja, você não sabe que você está pagando, mas você está pagando. Então, é um recurso muito comum e, sim, ele pode ser utilizado da maneira correta, que só traz benefícios quando é feito de uma maneira com um bom planejamento por trás, né?
Sempre quando tem o bom uso do dinheiro, o retorno, o turista ele vai valorizar. É a mesma coisa, qual é a diferença de você comprar uma porção numa barraca, numa praia que não tem estrutura, e você comprar uma porção numa barraca ou num quiosque de uma praia que tem a infraestrutura necessária? Isso faz diferença, não é só sobre o preço, né? Mas também o valor do serviço que está sendo prestado. E isso inclui também as cidades como um todo. Você imagina, vou dar um exemplo, São Luís do Paraitinga, que é um dos carnavais de rua mais tradicionais do estado de São Paulo. A cidade que tem 10 mil habitantes, um único bloco recebe 10 mil foliões. Então, você para e pensa que é uma população flutuante, dobrando o número de pessoas que estão ali na cidade. E ali precisa, então, também ter uma estrutura para receber essas pessoas. Outro exemplo que eu trago, e eu conheço essa realidade, é a cidade de Aparecida, uma cidade com 35 mil habitantes, cobrar uma taxa ainda não existe. Mas o Santuário Nacional divulgou 10 milhões e meio de visitantes no ano passado. Uma média ali de 200 mil visitantes por fim de semana é muita gente para uma cidade que tem uma estrutura para 35 mil habitantes. Enfim, é sempre bom a gente debater também sobre o turismo, porque a gente sabe a importância desse setor. Nós conversamos então com o Enio Miranda, diretor da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo. Enio, muito obrigada. Até a próxima. Sucesso para todo o setor. Que seja um ano muito bom para todo mundo poder aproveitar aí também essas emendas de feriado. Assim esperamos. Muito obrigado, Luara. Estou sempre à disposição aqui de vocês, de toda a equipe do SBT. Muito obrigado. Muito obrigada.